Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, mais uma vez juntos para uma lição de Tiago, a fé em ação. Esta é a última lição da nossa revista. E lembrando de todos os estudos que nós fizemos no livro de Tiago, quão proveitoso foi para a nossa vida cristã. Tiago escreveu para os cristãos, para os membros da igreja. E hoje nós vamos ver essa última lição falando dos desviados, daquelas pessoas que se desviam da igreja. Está baseado nos dois últimos versículos do livro de Tiago, no seu capítulo 5. Vamos então à nossa lição, acompanhe comigo. Então a nossa lição é a lição número 17 e ela tem o título Acerca dos que se desviam. Nosso alvo, o objetivo da nossa lição é o seguinte: o aluno será capaz de entender que o cristão tem que buscar aquele que se desvia da fé. É trabalho do cristão, aquele que está no caminho. O segundo objetivo, amar aquele que se afasta do Senhor. Não apenas entender o seu papel de ter que buscar, mas você precisa amar aquele que se afasta do Senhor. E um terceiro objetivo, esforçar-se para ser um instrumento útil nas mãos de Deus, na condução daquele que se desvia de Deus. Encerrando esse nosso estudo no livro de Tiago, na epístola de Tiago, nós vamos ver o seguinte: Tiago abre o seu coração pastoral. Tiago era meio-irmão de Jesus, ele na realidade, ele viveu com Jesus, cresceu ali no meio dele, mas ele foi acreditar e crer que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, só depois da ressurreição de Jesus. Jesus apareceu ressurreto para Tiago. E daí ele se tornou o grande pastor da igreja de Jerusalém. Ele demonstra preocupação com as ovelhas, com os irmãos que se desviam da verdade. E desviar-se da verdade para perder-se em costumes pecaminosos, é isso que vai tratar isso daqui. Não vamos falar aqui em cometer pecado enquanto permanecemos andando no caminho certo. Em 1 João, no capítulo 1, o apóstolo diz o seguinte: se alguém disser que não tem pecado algum, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Aqui nesta lição, nós vamos falar de alguém que vagueia longe da verdade, que se desvia da luz e agora caminha nas trevas. Não está mais na luz. Então, é possível que alguém entre nós fuja da verdade? Infelizmente, sim, isso é possível. E Tiago vai nos ensinar a como devemos agir diante de tal realidade. Suas recomendações não são para estranhos, mas para os servos de Deus, membros da igreja. Então eu não vou tratar aqui me dirigir aos desviados, eu estou me dirigindo aos membros da igreja. Essa lição está baseada no capítulo 5 de Tiago, versos 19 e 20, são os dois últimos versículos do livro, que diz o seguinte: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Esse mesmo texto, na Bíblia, a Mensagem, diz o seguinte, e eu acho muito interessante essa versão da Bíblia, a Mensagem. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedindo que ela se afaste de Deus. A quem o autor está se dirigindo essa carta?
Ele está se dirigindo, ele começa lá, meus irmãos. Essa palavra irmãos, no livro de Tiago, ele usa 14 vezes. Ele fala irmãos, meus irmãos, amados irmãos. Então, ele está se dirigindo aos irmãos. Quais irmãos? Pertencem à mesma família da fé. Qual? Aqueles que creem no mesmo Senhor, Deus e Pai. É interessante que a gente, quando viaja, né, vai para fora do Brasil ou fora do estado, e que a gente costuma frequentar uma igreja, ir lá cultuar, a gente não conhece nenhuma pessoa que está lá, mas como somos membros da mesma família, cremos no mesmo Senhor, Deus e Pai, nós nos tratamos como irmãos. E é muito gostoso a gente se estar entre irmãos. E Tiago falava isso. Fala para nós também. Você se sente irmão de Tiago? Se algum de vós se desviar, ele disse, ele dirige-se aos irmãos, aqueles que estão na igreja. Aqueles que são guiados pelo Espírito devem estender a mão ao crente que se enredou pelo pecado, mas devem ser cautelosos para, ao fazerem isso, não serem igualmente atraídos pelo pecado, né? Se alguém se desviar da verdade, a que verdade Tiago está se referindo? São os mandamentos cristãos e o conjunto de doutrinas cristãs. Vejam lá Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta apenas ler, ouvir, mas tem que praticar a palavra. A verdade cristã está ligada à pessoa de Cristo. João 14,16 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desviar-se da verdade é um desvio da própria pessoa de Cristo. E por que será que as pessoas se desviam da verdade? Algumas respostas, alguns motivos por que as pessoas se desviam da verdade são as seguintes. Primeiro, é perseguição. Na época de Tiago, quando ele estava lá como pastor da igreja de Jerusalém, havia muita pressão e muita perseguição do império dos romanos e dos judeus não convertidos. E alguns dos membros se espalharam, houve a dispersão. E alguns ficaram na dispersão, não voltaram. Então foi por causa da perseguição. Mas e hoje? Hoje temos também pessoas que sofrem perseguição, principalmente lá no Oriente Médio. Chega muita notícia para nós aqui dos cristãos perseguidos. Existe inclusive a igreja perseguida. Mateus 24, 9 e 10 diz o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Essas foram palavras de Cristo lá em Mateus 24, que é quando Jesus fala sobre a tribulação que nós iremos ter, não é? Há pessoas que sofreram e ainda sofrem por amor de Cristo. E há também aqueles que, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Como em Mateus 13, 20 e 21, está escrito: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, na parábola lá do semeador, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Então aí está um porquê das pessoas se desviarem da verdade. O motivo é a perseguição. Calúnias, difamações e mentiras também são formas de perseguição.
Pode acontecer na escola, no trabalho e até na família. Hoje fala-se muito de bullying, né? Bullying de várias coisas, e o cristão muitas vezes sofre bullying. Outro motivo, porque as pessoas se desviam, o mundanismo. Tiago 4,4 vai falar: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O grande desafio que a igreja enfrenta hoje é a pressão e a ilusão do secularismo sobre ela. Eu achei como uma definição desse secularismo a construção de uma sociedade sem Deus, desvinculando os valores religiosos, contribuindo para a deserção de fiéis. Isso acontece muito nas universidades. E o cristão que chega lá sem estar bem firmado na palavra começa a questionar a sua crença. O mundo que vai entrando aos poucos na igreja, não é? Muita coisa do mundo está afetando a igreja. E aqueles que menos firmados na palavra estão, aderem a esse secularismo que nós estamos enfrentando hoje. Outro motivo, a influência do mundanismo resulta em perda de valores e virtudes cristãs, que nós já conversamos. Outro motivo é uma fé superficial. 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É o joio no meio do trigo, que às vezes que sai, não é? Jesus falou da semente que não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração. Estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de fé profunda. Muitas pessoas, às vezes, estão na igreja há muito tempo e lá na frente ela sai. Não tem aquele... Às vezes foi até desde criança está na igreja, mas o ensino da palavra, a busca pela palavra, o praticar, o ouvir, o ler, é que vai fazê-lo ter essa fé profunda. Estar na igreja simplesmente não é sinônimo de fé profunda. Outro motivo, rejeitar a boa consciência. O que seria isso? 1 Timóteo 1,19 diz o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. A boa consciência é o mesmo que rejeitar a voz da consciência, não é? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso também é dito para aqueles que estão desviados, que vai ouvir a voz de Jesus dizendo: volta. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ninguém se desvia da verdade de uma hora para outra. Isso é um processo. Vai aos poucos. E quando a pessoa percebe, já se enredou no mundo. Outro motivo de se desviar da verdade é a prosperidade, que muitas igrejas pregam isso, não é? Salmo 62:10 diz o seguinte: não confieis na opressão, nem vos vanglorieis no roubo. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. É muito fácil se esquecer de Deus em tempos de fartura. As pessoas acham: estou muito bem, não preciso nada, sou ótimo, minha vida está boa, não preciso de mais nada. E não procura nem Deus, não é? A adversidade e a prosperidade são períodos difíceis na vida do crente, mas o mais difícil é a prosperidade. Parece um contrassenso, não é? Mas é realmente isso. Na vida do crente,
a prosperidade muitas vezes o afasta de Deus. Porque sempre tem gente que faz de Deus um supermercado, só vai lá quando precisa. Quando está na adversidade, sente a falta de Deus. Então, tomar cuidado na prosperidade, nós temos que dar glórias a Deus por isso. Não que a prosperidade seja pecado, ao contrário, é bênção, mas glorifiquemos a Deus, a bênção de Deus, né? Em Deuteronômios, no capítulo 2, verso 18, diz o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Outro motivo porque desvia: envergonhar-se de ser cristão. É engraçado isso, né? Envergonhar-se, que contrassenso. Marcos 3,38 diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que eu estava falando é um contrassenso, né? A gente se envergonhar, em vez de Cristo que deve se envergonhar de nós, da geração adúltera e pecadora. Ser cristão é andar na contramão dos padrões do mundo. E muitos não gostam de se sentir excluídos ou ridicularizados. Há um contraste muito grande entre o Filho de Deus e o ímpio, e alguns não querem ser diferentes na sua turma. Alguns querem ser aceitos na sua turma. Então precisamos tomar cuidado em que turma nós vamos nos aliar, né? Lucas 9, 26 diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mais um motivo, é o sétimo e último motivo que eu vou apresentar aqui: problemas interpessoais. Problemas entre os membros, problemas entre as pessoas. Não são pessoas sem defeitos, todos têm defeitos, pecados, não é? E problemas existem, mas esses problemas interpessoais, muitos fazem que a pessoa saia da igreja, né? 1 João 4, 20, 21 diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A falta de comunhão com o irmão impede a nossa comunhão com Deus. A falta de perdão impede a reconciliação entre irmãos e quebra a nossa comunhão com Deus. A maneira de demonstrarmos a nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. De certa forma, estamos fora da comunhão com os irmãos e estar distante da presença do Pai. Jesus disse que seríamos reconhecidos como discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Isso pode levar muitos a se desviarem da verdade. A falta de perdão, a falta de comunhão, problemas interpessoais. Eu encontrei um texto de John Piper, do pastor John Piper, que fala um pouco sobre isso. Serve para os desviados e serve para nós, para os que estão dentro da igreja, né? Não jogue fora a verdade por causa do pecado. Porque por causa de Jesus, por causa das falhas dos seus representantes, desculpa, eu pulei aquele pedaço ali. Desistir de Jesus por causa das falhas de seus representantes e fazer uma escolha absurda, é fazer uma escolha absurda. Jesus é a nossa única esperança. O fato de que ele tem maus representantes
dos quais às vezes faço parte, não o torna defeituoso. Jesus é a única pessoa no universo que não tem nenhum defeito. Ele não tem falha alguma. Se você se afastar da única pessoa que não tem falhas, porque os representantes dele as têm, você estará dando as costas à única esperança de sua vida. Pense nisso. Quem o autor está incentivando a ir buscar o desviado? Tiago está chamando alguém que se disponha a fazer com que o desviado volte ao caminho. E quem seria esse alguém? Primeiro, alguém que se preocupa com o desviado. Lembre-se dos nossos objetivos? Nós temos que nos preocupar com quem se desviou, amar e estar disposto a ir, não é? Alguém que se preocupa com o desviado. Provérbios 14:12 diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nos preocuparmos para quem está andando por esses caminhos da morte. Livra os que estão sendo levados à morte. Detém os que vão tropeçando para a matança. A nossa preocupação tem que ser grande por aqueles que estão desviados. Tiago também está falando e está incentivando alguém que esteja consciente da seriedade do caso. Caso muito sério, está indo para a morte eterna, para a separação eterna de Deus. O convite é para separar sua alma da morte e cobrir uma multidão de pecados. Pecados dele e do errante. Alguém que esteja disposto a pagar o preço desta tarefa. Lembra da parábola da ovelha perdida? O que ela fez? O que o pastor fez com a ovelha perdida? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Quanto vale uma alma? Marcos 8:36-37 diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Qual é o valor de uma alma? Outra pessoa que Tiago está incentivando, alguém que tenha convicção da preciosidade desta tarefa. Que tarefa preciosa é essa? Tirar alguém do caminho que o está levando para a morte. Tiago 5:20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que tarefa sublime é essa? Alguém já afirmou que o caminho de volta para Deus começa com um coração quebrantado. Na verdade, não podemos converter alguém, nem podemos salvar alguém da morte, nem podemos cobrir pecados. Só Jesus. Jesus é o exemplo. Seguir Jesus é o exemplo. Colocar nossas vidas no altar de Deus para que Ele nos use para a tão sublime e incomparável tarefa de trazer a ovelha perdida novamente para a comunhão com o Pai Celestial. E aí estaremos todos reunidos em comunhão na igreja, que é um lugar maravilhoso para estar juntos, louvar, agradecer, bendizer e ouvir a palavra de Deus. Como minha última palavra, eu gostaria de dizer o seguinte: há muitas pessoas que têm uma postura de cristão, mas o seu comportamento, o seu jeito de ser não condiz com o cristão. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas definem
que caminho nós vamos seguir, como caminhar com Deus. Há uma estatística que no Brasil há muitas pessoas desviadas. Elas estavam na igreja, estavam com Cristo, professavam a sua fé, mas se desviaram. Estavam na luz e deixaram a luz, né? Foram para as trevas. O dever nosso é de orar por essas pessoas. Antes de nós irmos procurá-las, pedir a orientação do Espírito Santo. Infelizmente, essas pessoas se desviaram da verdade. E não é se desviar da doutrina, é desviar-se de Jesus, desviar-se da verdade, muitas vezes negando Jesus, né? Os que estão no caminho e que têm convicção, né, daquilo que crê, esses são os responsáveis por procurar os desviados. E isso é um privilégio. Não é um privilégio, é um dever nosso. Estejamos certos que seremos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo para aquilo que vamos falar e aquilo que os desviados devem ouvir. Precisamos estar à disposição da vontade do Senhor para fazermos isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, que essa tenha sido uma aula relevante para a sua vida cristã. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.